Olá, internautas do BNews. Estamos aqui com mais um BNews Entrevista e hoje vamos conversar com o secretário municipal de Desenvolvimento e Urbanismo, Sérgio Guanabara. Secretário, seja muito bem-vindo. Obrigado. Satisfação estar aqui hoje com vocês, com nossos internautas. Pronto. Eu começo com um tema que está repercutindo muito na imprensa, que todo mundo está querendo saber. No próximo verão, teremos barracas de praia em Salvador? Olha, sobre esse aspecto, não há nada de certeza, né? Eu acho que essa é uma questão que vem sendo discutida no âmbito da Justiça Federal e com a SPU. O que a Prefeitura fez de fato foi solicitar à SPU a transferência da gestão das praias urbanas. A ideia nossa é de fato realizar um planejamento urbanístico, um projeto urbanístico e ambiental para esse espaço urbano que pega desde a nossa costa atlântica e vai até a Baía de Todos os Santos. Essa questão da barraca de praia é um ponto sensível, porque ela envolve uma decisão judicial federal, né, que proibiu a instalação de barracas de praia e a remoção, inclusive, daquelas barracas, que é um fato notório para todos nós. Nas conversas que eu tive com o superintendente de patrimônio da União, o coronel Salomão Santana, esse é um ponto que entendo que a SPU não vai abrir mão da competência que ela tem sobre a propriedade. Então, na última conversa que eu tive com ele, eu perguntei em relação especificamente à barraca de praia, quiosques, né? E não senti exatamente a intenção da SPU de permitir que a prefeitura venha estudar essa questão, esse ponto. Salvador hoje, inclusive, já fez uma concessão da ocupação desses espaços, não de praia, mas um espaço que é do nosso território, de propriedade da prefeitura, para os quiosques que estão instalados hoje aí. Né? E há algum diálogo com o barraqueiro já marcado? Alguma reunião? Não. Zero, não tivemos contato com ninguém, até porque o que o prefeito fez nesse momento foi, em nome do município, solicitar a transferência da gestão. Isso tem um rito processual que é do âmbito da Procuradoria, da Auditoria Geral da Advocacia Geral da União, que é a AGU, né, que vai analisar ainda e suportar a decisão da SPU. Nós não tivemos ainda uma resposta efetiva deles. Quando os quiosques foram derrubados, né, as barracas do litoral, havia um projeto para implantar, né? Como é que está isso? Em que pé está esse projeto? Por que está parado? Não, nós não temos projetos para barraca de praia. Não obstante eu achar legal, né? Achar da cultura do baiano, do nordestino em si, ir à praia, ter aquela assistência ali com a melhor infraestrutura do que nós tínhamos antes, porque de fato o que tínhamos antes, não generalizando, mas havia uma tendência de favelalização daquela área. E talvez isso levou a justiça a tomar essa decisão, né? Por diversas razões as quais eu desconheço. E no fundo a gente respeita e ponto final. Mas vamos aguardar, não há projeto nenhum específico em relação a isso. Outro tema também que repercutiu muito na imprensa foi a questão das obras lá no Porto de Salvador. Em que pé está isso? O senhor disse que não foi notificado, né? A secretaria não foi notificada. Foi ou não foi, né, nesse período de tempo? Não, em relação à segunda decisão judicial, que nós temos notícias através da imprensa, de diversos meios de comunicação, formalmente o município não foi notificado ainda por parte do Tribunal de Justiça do Estado. O que existe de fato hoje é que a obra está suspensa, né, está embargada pela SEDUR. A licença que a SEDUR emitiu, nesse momento ela encontra-se também suspensa. Já demos ciência à empresa acerca disso e a obra está paralisada. Por qual motivo que ela está paralisada? Por força de uma decisão judicial em mandado de segurança, o juiz de primeira instância decidiu pela suspensão, ordenou, na verdade, a SEDUR a suspender a sua licença, que foi corretamente emitida. Pronto. Outro tema também que repercutiu nos últimos dias foi a questão do Build Suite, né, que é um projeto aí que causou, né, polêmica entre a oposição e a base. Muitos questionaram essa possibilidade de firmar aluguéis por até 30 anos, e aí no texto final aprovado pela Câmara Municipal se estendeu para além de 30 anos. Não é muito tempo não, secretário, na sua opinião? Olha, nós imaginávamos que 30 anos fosse um período máximo para esse tipo de modelo, né, de contratação. Essa era a nossa intenção, mas foi aprovado de outra forma. Na verdade, amplia-se a possibilidade de você ter
um prazo superior a 30. Como 30 também não significava dizer que era um prazo a ser praticado em todo e qualquer contrato. Cada contrato é um contrato, né? E você vai analisar as questões especificamente em relação à demanda que foi apresentada pelo órgão, né? Secretaria sempre, que é comandada por Léo Prates, tem uma característica diferente da Secretaria de Educação, né? E por aí vai. Então, a SEDUR, no caso, o nosso projeto, e que a gente estava à frente, desejando que o projeto de lei fosse aprovado, o BTS, BuildSuit, era para exatamente a implantação do Polo de Economia Criativa, ali na região do comércio, que é uma região que nós estamos preocupados e focados com as nossas ações e iniciativas voltadas para a requalificação naquela área. Explique em Minas Gerais para o nosso espectador o que é esse build suite, né? Que é uma palavra difícil em inglês, né? Que ninguém entendeu ainda direito. É feito por encomenda, é algo feito por encomenda. E esse algo para nós é uma alocação de um espaço, né? Eu defino onde eu quero colocar um determinado equipamento público e defino não só a forma, mas que tipo de equipamento com as devidas características dele. E, no caso nosso, nós temos um equipamento público que existe um projeto definido para ele, que é o Polo de Economia Criativa, e temos um local onde desejamos colocar, que é exatamente onde funcionava o antigo Armazém 1 da Codeba, que é ali exatamente junto do porto, do terminal marítimo, que vão as lanchas ali para Mar Grande, que saem e chegam. Ali do lado você vê que tem uma área ali que é uma esplanada muito legal, subutilizada, e a gente entende que aquele espaço ele pode ser melhor utilizado com a implantação desse equipamento. Então é algo feito por encomenda, né? É uma necessidade que se apresenta em diversas esferas de um poder público. Isso é uma prática na área privada já comumente aceita, né? Praticada inclusive. Então assim, é uma novidade em relação à área pública, mas é algo já legitimado por diversas resoluções do Tribunal de Contas da União e nós entendemos que representa um grande avanço na gestão pública do município. Agora, o projeto, o senhor está me falando que foi feito especificamente para esse prédio, né, para esse projeto. Só que o texto aprovado, se eu não me engano, abrange a cidade inteira. Abrange a cidade toda, não existe uma lei específica para aquele equipamento. O que de fato aconteceu é que quando nós estávamos discutindo a implementação desse equipamento, surgiu a possibilidade também de se utilizar isso na montagem de equipamentos voltados para a área da SEMP, antiga SEMPS, que agora é SEMP, né? E também você pode aplicar ele também para construções de creches, escolas. Então são equipamentos que inclusive já chegam no município, em especial os equipamentos da área de promoção social, que é de Léo Prates, né? E já chegam configurados de tal forma. Então a Receita, quando chega, a necessidade quando se apresenta, e a União, quando define e autoriza esse tipo de construção, já define com um formato próprio, específico. Eu acho assim que a Câmara foi muito sensível em relação a essas questões, achei que o debate foi muito positivo, né? Esse assunto na área pública, se não fosse esse exercício de discussão, de debate mesmo, talvez pela população em geral, tivesse passado de forma desapercebida, né? E você vê que hoje é um assunto tão importante, que está na mente, está no inconsciente até coletivo, que a gente está discutindo hoje aqui, né? Talvez se não tivesse tido aquele frisson como teve, e eu considero isso absolutamente normal, positivo, faz parte do processo de debate, processo democrático entre executivo e legislativo, e que isso aconteça. Agora, a oposição fez o papel de oposição e levantou uma questão de que teria interesses de empresários em termos disso, né? Como é que vocês respondem a esse comentário? Sinceramente, eu não posso nem adentrar nesse campo de análise. O que eu digo é que foi tão bem apreciado que a Câmara evoluiu em relação ao percentual, né? O percentual que nós propusemos no PL foi de limite de 1%, a Câmara aprovou com 1,5%, o prazo que era de 30 se avançou a possibilidade de se firmar contratos com prazo superior a 30 anos. O que eu estou mostrando é o seguinte, é que de fato esse processo de discussão é altamente positivo, a questão de se macular determinados projetos de interesse de A, de B, de C, eu acho que não é o caminho correto. O caminho correto é a discussão, é o debate, é o aprofundamento do conhecimento daquilo que o Executivo propõe e em determinadas situações, projetos que venham e que possam vir a nascer exatamente do âmbito do Legislativo.
né? Fizemos uma proposta. Diga sempre a culpa, o Executivo não faz lei. Quem faz e quem elabora é o Legislativo. O Executivo propõe. Foi uma proposta que o prefeito encaminhou e que foi amplamente discutida e hoje foi aprovada. Agora, uma das maiores bandeiras aí dessa gestão da sua pasta é o 360, né? Salvador 360. Em que está e quais são os próximos passos desse programa? O programa Salvador 360 é um plano de ativação econômica. É um plano que tem como propósito a geração de emprego. É um plano macroeconômico. Ele tem composto por 8 eixos. São 8 eixos estruturados e que dialogam entre si. Né? E disso resultaram 360 ações e iniciativas, todas elas focadas na geração de emprego. O primeiro eixo que nós lançamos foi em maio de 2017, foi o eixo Simplifica. De lá nós já lançamos o eixo Salvador Negócio, Salvador Investe, Salvador Cidade Inteligente, agora já lançamos também o Salvador Cidade Criativa, Cidade Sustentável, porque não se pode falar de desenvolvimento sem falar de sustentabilidade. E por último foi o Salvador Inclusão Econômica. Esse é o último eixo, é o eixo que nós estamos tratando como a nossa menina dos olhos. Por quê? Salvador, primeiro mandato do prefeito foi os primeiros 4 anos, foram 4 anos onde a preocupação maior foi exatamente cuidar da casa. Né? Cuidar da casa no sentido específico das finanças públicas. Salvador readquiriu a sua capacidade de andar com as suas próprias pernas, o que muita gente duvidava. Dizia que Salvador só podia andar com o apoio do governo do estado, do governo federal. O prefeito mostrou exatamente o contrário. Então, Salvador vem funcionando ao longo dos primeiro ano de gestão do prefeito na contramão positiva da nossa história, da história do país, que vinha vivendo um momento muito ruim, ainda está, né, com um PIB muito ruim e tal. E em relação a essa questão econômica, nós não podíamos ficar de braços cruzados. Disso resultou, e juntamente com a questão do desemprego da nossa cidade, a necessidade de tomarmos medidas, pós-vencida essa fase de ajuste nas contas, de fato gerar emprego. Emprego você não tira de prateleira. Emprego você tem que elaborar um plano macroeconômico voltado para a ativação da economia, é isso que foi feito. E Salvador é uma cidade que, em termos econômicos, é a 8ª economia do PIB brasileiro. É a primeira capital no Norte e Nordeste em PIB. E a 24ª capital em PIB per capita. Isso revela um fato, que Salvador é uma cidade pobre. Né? É uma cidade que a pobreza é muito presente aqui, como também era a questão do desemprego. Não que não seja um problema atual, ainda é, tanto que o programa está aí atuando no sentido de reverter. Mas não é mais do que éramos antes. Então, Salvador veio passando por profundas transformações de natureza econômica, e sob o aspecto social e econômico, eu digo que o Salvador, esse eixo de inclusão econômica é muito significativo, porque ele atua com duas ações muito legais. A primeira é programa de regularização fundiária, que nós já providenciamos um projeto de lei, está na Câmara, para ser analisado, sendo discutido, para que a gente possa ter a condição de iniciar o programa de regularização fundiária da nossa cidade. Só para um dado para os internautas que estão nos vendo, ouvindo, possam entender, Salvador é uma cidade que tem 3 milhões de habitantes, sendo que 60% dessa população reside em 20% do nosso território. Isso, no dia a dia, a gente convive com isso, mas não percebe a dificuldade que é de se lidar com isso. E nós tínhamos que arrumar uma forma de fazer a inclusão dessas pessoas no mundo formal, na economia formal. Né? Se você analisar quem mora nessas zonas especiais de interesse social, que são 236 zonas definidas no nosso plano diretor de desenvolvimento urbano, precisa de uma assistência enorme do Estado. Né? Quando eu falo Estado, o governo municipal, o governo estadual, o governo federal. É uma população, é uma comunidade que necessita ser assistida. E Salvador viveu, ao longo dos anos,
de costas para essa população, né? Nós resolvemos enfrentar o problema da moradia. Nós já temos um programa, que é o programa Morar Melhor, que de fato melhora a condição de vida das pessoas. Ao longo do tempo veio regularizando a posse da propriedade, mas nunca a propriedade. Então o cidadão não pode pegar aquilo, considerar como um ativo dela, não pode oferecer em garantia de algum equipamento, nada pode ser feito em relação à propriedade, porque não é dele. Então o programa de regulação fundiária vem exatamente para alcançar essa população que convive com esse problema e, no meu entender, restabelecer a dignidade dessas pessoas. Todo mundo quer ter sua casa, a visão do brasileiro, do baiano, do soteropolitano é patrimonialista. Eu gosto de ter a minha casa, eu não me satisfaço em ter pagando aluguel, e por aí vai. Então o prefeito autorizou também que a gente fizesse isso. Fizemos, foi um ano de estudos para elaborar esse projeto de lei que hoje está na Câmara. Em breve eu acho que a gente vai ser chamado para discutir essas questões. E um outro braço forte desse eixo do Salvador 360 é o negócio pop. O negócio pop é muito legal porque ele trata de duas questões que envolvem a base da nossa pirâmide, né? Ele é focado no ambulante, ele é focado no microempresário individual, né? E são pessoas que necessitam desse tipo de apoio, desse tipo de suporte nosso como poder público, né? Nós temos o dever, a obrigação de dar assistência a essas pessoas. Por isso que muitas vezes as pessoas falam que reclama, prefeito, o ambulante está ali na rua, está na Avenida 7, está na Carlos Gomes, está na Joana Angélica e tal. E ele eu prefiro que as pessoas estejam aqui, a gente busca a organicidade deles ali, do que estejam fazendo outras coisas, né? Outras coisas que, né, não sejam, não guardem a ética, né, como um vetor de direcionamento. Então estão trabalhando, estão vendendo, todo mundo que está ali está passando dificuldade, e essa é a nossa luta diária. E esse programa é muito legal, o negócio pop, porque nós definimos já uma ação. Isso não estou falando de um ponto futuro, não, já é realidade, já está funcionando. O empreendedorismo, que é a ação do empreendedorismo, e a outra ação é a ação da disponibilização do recurso financeiro. Então, é interessante porque quando a gente estava montando esse programa, como também todos os outros eixos, as diversas ações, a gente procurou ouvir as pessoas que de fato trabalhavam nesse mundo real, né? E a gente lidava com a Associação dos Baleiros, a Associação do Vendedor de Milho, a Associação do Pipoqueiro, a Associação do Baleiro, coisas que a gente até não imaginava que existissem, né? Eu, sinceramente, não achava que existisse a Associação dos Baleiros. E a gente, quando pensa em grana para essas pessoas, para aquele microempresário, para aquele ambulante, a gente está imaginando, lá, 10 mil, 15 mil, 20 mil. Não, o cara, doutor, com R$800, com R$1.000, você resolve a minha vida. E teve um senhor que é um pipoqueiro e disse: doutor Sérgio, o senhor sabe quanto é que custa um carrinho de pipoca? Eu não sabia. Hoje eu já sei, R$200. R$200. Ele disse: com R$1.000 eu consigo comprar 3 carrinhos de pipoca. Aí investi, ele não falou, ele não usou a expressão gastei, não. Eu investi R$600. Gerei 3 empregos. Olha a lógica dele. Dentro do universo dele, daquele conhecimento dele, ele sabe o que é empreender. Eu encomendei 3 carrinhos de pipoca, eu fui empregar 3 pessoas. O cidadão que produziu meu carrinho teve que talvez empregar mais gente para produzir mais. Ficou 600. Compro panela, compro óleo, compro milho. O restante é meu capital de giro. Então, a gente precisava, o município não bota grana nessa história. A gente precisava de um braço, né, que fizesse o apoio financeiro. É o Banco do Nordeste. Então, o Banco do Nordeste liberou uma verba de R$300 milhões para que a gente pudesse financiar esses microempresários individuais e ambulantes. Hoje já é uma realidade. Você chega no Banco do Nordeste, a curva de fornecimento de crédito, que antes estava lá embaixo, já está cá em cima. E no empreendedorismo, o Parque Social tem uma metodologia própria, está trabalhando, capacitando. Já capacitamos aproximadamente 500 microempresários individuais e ambulantes. O SEBRAE também é parceiro nesse processo, juntamente com a Secretaria de Educação e Cultura e a Secretaria de Trabalho, Esporte e Lazer, que é comandada por Pimentel. Então você vê assim que esse é um programa que ele sai pensando no grande investimento, a exemplo, no centro de convenções, do Hospital Municipal, das grandes obras do Centro Histórico.
uns 300 milhões de reais, tem o Hub Salvador, né? Se eu for falar aqui, a gente vai investir uma boa parte do nosso tempo, e são muitas ações que hoje nós já estamos convivendo diuturnamente. E se a gente olhar para trás, passar a olhar um pouquinho pelo retrovisor, vai ver o que nós éramos e o que somos hoje. Antes a gente não falava em startup. Salvador hoje é líder em startup no Norte e Nordeste. Ninguém nem sabia o que era isso direito. E a gente identificava pessoas que vinham trabalhando com startup é inovação. Né? Então, é aquele menino já de 12 anos, 13, 15, e vai... Se a gente chegar lá no Hub Salvador hoje, encontra uma galera de até 38, 40 anos. Você encontra uma galera muito jovem, 17, 18. Então, esse tipo de... Criou-se ali um ecossistema muito favorável à disseminação, à criação desses tipos de produto, né? É um espaço colaborativo, não há disputa, todo mundo ali se ajuda mutuamente. Isso fez com que Salvador entrasse no mapa mundial desse segmento de startup. Salvador hoje já é reconhecido mundialmente. Sob o aspecto nacional, o Hub Salvador é um dos 10 principais equipamentos na área de startup. Esses são dados da Associação Brasileira de Startups. E em relação à iniciativa, é a primeira capital que teve uma prefeitura, né, se dedicasse a esse tipo de iniciativa e fizesse com que Salvador tivesse esse tipo de equipamento. Bacana. Agora, a nossa entrevista está caminhando para a reta final, mas eu não posso deixar de perguntar sobre cena política. Bruno Reis já está aí saindo como pré-candidato, está indo pelos bairros de Salvador, e existe a possibilidade de Léo Prates também se colocar como um plano B. Como é que o senhor está avaliando esse cenário político? Vai dar Bruno Reis mesmo? E quais são, né, as suas projeções aí para 2020? Olha, em relação a 2020, sobre o aspecto do nosso programa, né, do Salvador 360, eu tenho uma ideia muito positiva dos resultados. Né? Salvador, de fato, se na área de desenvolvimento está muito bem, nas suas finanças, sobre o aspecto econômico. Temos diversas coisas ainda a acontecer. Das nossas ações do Salvador 360, nós já realizamos, já entregamos 76% dessas ações. Dos 24% restantes, 30% nós já demos partida, e o restante, apenas 1% que nós ainda não iniciamos. Um percentual pequeno está em atraso. Isso me permite afirmar que ao final de 2020 o plano econômico do nosso prefeito ele vai estar efetivamente posto em prática. Isso vai contribuir para que o novo prefeito encontre uma cidade de uma forma diferente. E quem vai ser esse novo prefeito? Olha, eu espero que seja aquele que dê sequência ao trabalho que o prefeito iniciou em 2013. E acho que Bruno Reis, ele preenche todas. O nosso vice-prefeito Bruno Reis é secretário hoje, já foi secretário de Promoção Social, hoje é o secretário de Infraestrutura. Ele conhece a máquina, conhece todas as ações. Bruno é um cara espetacular, motivador, muito curioso, né? Ele não se prende às questões únicas da secretaria dele. Eu recebo a ligação de Bruno Reis todos os dias, no mínimo uma vez, né? Para saber, Sérgio, como é que as coisas estão. Então, um cara preocupado, ele sabe da importância do programa, conhece muito a cidade. Eu fico impressionado com o prefeito, é incrível. O prefeito, você conversa com ele uma coisa, você achando que está levando novidade, ele é que ele já sabia. Tá sabendo, É muito antenado. Eu tenho muito prazer de trabalhar com o prefeito, trabalhar com o Bruno. Eu espero que seja, em sendo o Bruno de fato, a pessoa a ser escolhida e se credencie a ser o prefeito, que ele de fato possa vir a vencer, né, e dar sequência ao trabalho que o prefeito vem comandando em nossa cidade aí, juntamente com a equipe dele. Eu conversei aqui com o Sérgio Guanabara, uma conversa muito agradável. Eu quero que o senhor venha em outras oportunidades. Virei com maior satisfação. Aliás, só esse programa Salvador 360 caberia um programa inteiro especial. Pergunta rápida, vai ser candidato ano que vem a vereador? Eu? Não, né? Eu sou um agente político, mas não sou político. Pronto. Eu sou um técnico e gosto do que faço com satisfação e alegria.
Tá certo. E essa entrevista você vê no canal BNews TV, no YouTube e no nosso site www.bnews.com.br. Obrigado pela sua audiência e até a próxima.